Graça e paz, igreja, tudo bem? Vamos iniciar mais uma palavra hoje. O Senhor me trouxe uma palavra aqui no meu coração para estar compartilhando com a amada igreja. O Senhor já falou grandemente ao meu coração e eu creio que o Senhor vai falar também ao seu. Antes de orarmos, eu gostaria de convidar o meu filho Davi para estar orando, porque todas as vezes que eu vou gravar a palavra agora, ele fica do ladinho, ele começa a falar. E eu acho que ele quer fazer parte de tudo isso e é com muito prazer, com muito orgulho, com muita gratidão a Deus que eu vou deixar ele participar. Ele é uma criança, ele é pequeno, mas ele quer participar. Então vem cá, Davi, você quer fazer a oração? Ele quer fazer a oração antes de iniciarmos a ministração da palavra. Fala olá! Pode orar então, vamos orar. Papai, mamãe, Davi, vovó, deixa, amém. Amém, glória a Deus. Senhor, por toda a família e pela igreja. Amém, que Deus abençoe a igreja, que essa palavra caia em terra boa e venha dar fruto no coração da igreja, né? Amém, pode sentar lá, muito obrigada. Ensina o seu caminho, ensina os teus filhos no caminho que deve andar para que quando cresça não desvie dele. Então nós temos ensinado, nossa vida é essa, né? É ler, ministrar, nossa vida é uma vida de adoração e somos falhos, mas a cada dia o Senhor vai nos capacitando, né? E Ele tem visto tudo isso, Ele tem participado dessas ministrações e eu tenho percebido que Ele quer participar, que Ele quer orar, que Ele quer estar junto e é muito bom a gente incentivar os nossos filhos, amém? Então vamos lá, a palavra que o Senhor colocou no meu coração encontra-se aqui no Salmo de número 51, que diz assim, Salmo de confissão. Esse salmo quem escreveu foi o salmista Davi. A maioria dos salmos quem escreveu foi o salmista Davi, mas nem todos, né? E nesse salmo aqui, eu posso dizer que é uma oração, né, de Davi diante do Senhor. Ele ora ali ao Senhor e essa oração, vou ler um pouquinho aqui do que ele vai falar. Versículo de número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas purificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus, aleluias. Para poder contextualizar aqui, né, esse texto, para que vocês possam entender, caso não conheçam esta passagem, esse salmista Davi, o título é Salmo de Confissão, porque o salmista Davi, ele veio confessar diante de Deus o seu pecado, né? Por que pecado? Aqui, né, esse momento em que ele vem confessar no Salmo de número 51, ele veio confessar diante de Deus o pecado que ele havia cometido. O profeta Natan vai confrontar Davi acerca do pecado que ele havia cometido com Batseba, né? Davi havia cometido adultério com Batseba. Batseba não era mulher de Davi. Batseba, ela era casada e Davi colocou os olhos nela, viu graça nela, achou ela bonita, atraente e começou a maquinar, porque tudo começa na mente da gente. Se a gente não vigiar os nossos pensamentos, os nossos pensamentos nos levam a pecar. Nós precisamos estar em constante vigilância, principalmente sondando os nossos pensamentos. Então, nós precisamos ter essa diligência, né? Então ele viu ela, desejou ela e com certeza começou a maquinar na mente. Começou a maquinar tanto na mente dele que Davi, como ele era rei, ele tinha guarda à disposição dele. Então ele era um homem de guerra, ele era um homem, né, sanguinário. Quando foi preparado o momento de guerra, ele mandou colocar o marido de Batseba na linha de frente da guerra, já com a intencionalidade de que ele na linha de frente era mais propício a morrer. O que foi que aconteceu? Então, na guerra, o marido de Batseba morreu e Davi, né, se aproveitando ali daquela situação, ele não olhou, né, a dor daquela pessoa que não tinha nada a ver com a história, só porque possuía uma mulher bonita.
ele foi assassinado, né? Mataram ele propositalmente, dizer, na guerra ele acabou sendo atingido, mas ele já estava ali numa posição que nem era talvez para ele estar ali, né? Que eu acho que até na hora de montar uma guerra é colocado com muita sabedoria em que lugar cada um tem que estar, né? De acordo com as suas habilidades, de acordo com a sua situação. Isso também nas nossas vidas. Nós temos que saber aonde é que o Senhor nos chamou, aonde que nós temos que estar posicionado, de acordo com aquilo que o Senhor nos conhece e nos capacitou para que nós viéssemos fazer. Amém? Mas não vou seguir por esse caminho. O Senhor trouxe esta mensagem agora aqui para mim. Então Davi pegou da fragilidade daquele homem e colocou ele numa posição na qual ele não teria como revidar, não teria como agir, né, diante daquela situação, e ele acabou morrendo. E Davi tomou posse da esposa dele, cometeu adultério com ela, e aí o Senhor levanta o profeta Natan e coloca Natan ali para confrontar Davi acerca do pecado dele. O que me chama a atenção é que quando Davi escuta Natan falando, ele reconhece o seu pecado. Davi, ao invés de ir lá, entrar na presença de Deus e começar a justificar o porquê que ele havia cometido aquele pecado, ou porque a mulher havia seduzido ele, ou porque isso, ou porque aquilo, não. Davi, ele reconhece o seu pecado, lança-se diante do Senhor, pede perdão ao Senhor pela sua iniquidade, pelo seu pecado, para que o Senhor venha ter misericórdia dele e possa perdoar ele. Davi sabia que Deus, ele era poderoso para perdoar, e a palavra do Senhor vai falar que Deus, ele nos perdoa, né? O Senhor, ele perdoou Davi, o Senhor esqueceu-se do pecado de Davi. Não é que o Senhor esqueceu porque tem amnésia, o Senhor, ele optou por não se lembrar do pecado de Davi, uma vez que Davi reconhece o pecado, se arrepende do pecado e pede perdão do pecado. Então Davi vai dizer aqui no Salmo, no Salmo no versículo de número 2, número 1, perdão, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, porque o Senhor tem esse poder de apagar os nossos pecados. O Senhor tem poder de lançar no mar do esquecimento. O Senhor, se Ele quiser, Ele faz isso, mas nós precisamos reconhecer e pedir perdão. No 2 vai falar, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Me fez lembrar daquela passagem quando nós vamos nos assentar à mesa, quando nós vamos ceiar, participar do corpo e do sangue de Cristo, onde a passagem o Senhor vai dizer assim, examine a si mesmo antes de tocar no corpo e no sangue, porque o Senhor não está falando para me examinar o outro, é para me examinar a mim mesmo, porque o meu pecado está diante de mim. Eu posso esconder de A, de B e de C, mas eu sei, porque o pecado, ele se apresenta o tempo todo diante de mim. O pecado o tempo todo desculpa, o pecado o tempo todo, ele está ali diante da minha face. Então eu tenho a escolha de pedir perdão ou simplesmente ignorá-lo. Davi ali, ele foi e pediu perdão diante de Deus, e Deus perdoou, né? Eu creio que o Senhor perdoa Davi diante dessa confissão dele. Então o que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde? Você sabe onde você tem falhado. Você reconhece, o Senhor, ele sabe, porque nada fica em oculto diante de Deus. Um minutinho, meu amor. Deixa eu participar. Só um minutinho, tá bom? Então, o Senhor, ele sabe dos nossos pecados, e Ele quer que nós reconhecemos o nosso pecado diante dele, né? Antes a gente cair na mão de Deus do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas o Senhor, Ele usa das suas misericórdias para conosco. Então, nesta tarde, eu quero te convidar a reconhecer o seu pecado, levar diante de Deus, peça perdão. O inimigo pode dizer que você não tem mais jeito, que esse pecado não tem mais perdão, é mentira de Satanás. Você tem a opção hoje, você tem a escolha de parar um minuto, dobrar o seu joelho, reconhecer diante daquele que é poderoso para perdoar todas as suas transgressões e se redimir diante do Senhor. É tempo de nós nos lançarmos aos pés do Senhor e se arrepender de todos os maus caminhos que nós trilhamos e deixar que Deus escreva uma história nova para as nossas vidas. Amém? Que o Senhor continue ministrando o teu coração e que o Senhor possa nos perdoar todos os dias. Nós precisamos pedir perdão todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. E lembrando que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado, independente de qual grau seja. Amém? Não tem grau primeiro, né? Então, independente. Se pecou, a gente tem que pedir perdão. Então, todos os dias nós temos que pedir perdão. A paz e Deus abençoe a todos.